Boa tarde, são 15 horas do dia 25 de maio de 2025, um domingo, e o Trilhas da Democracia entra ao vivo na TV 247 para dialogar sobre a necessidade do reconhecimento dos direitos das mulheres, da classe trabalhadora que mantém vivo o polo de confecções nascido no Agreste pernambucano, na região do Agreste pernambucano, e que se expandiu por outras regiões do estado e até mesmo em outros estados. Eu estou me referindo aqui das costureiras de cidades como Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, entre outras cidades, devido a esse processo de expansão. Os nossos convidados, as nossas convidadas, são duas deputadas estaduais e um deputado estadual, que atuam na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Já estão presentes aqui a deputada Rosa Amorim, deputada estadual do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, que participaria ontem do Trilhas com duas costureiras de Caruaru, Construindo Moda com Direitos, mas infelizmente não pôde participar. Rosa, seja muito bem-vinda ao Trilhas hoje. Olá, muito feliz de estar participando aqui de mais um programa do Trilhas da Democracia, com um tema super importante, imprescindível, olhando a cadeia da produção têxtil na nossa região Nordeste, no nosso estado de Pernambuco, na nossa micro-região Agreste. E uma alegria estar aqui dividindo esse espaço com o João Paulo, meu amigo, deputado, nós que construímos juntos um projeto de lei que cria a política estadual das costureiras aqui no estado de Pernambuco. Uma alegria estar aqui com o Marcos, com o Normando, simbora conversar nesse dia que é o dia das costureiras, o dia que nós comemoramos essa profissão milenar muito importante. O segundo convidado, ex-prefeito do Recife, deputado estadual também do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, João Paulo. João Paulo, não sei se você se lembra, mas você já participou uma vez do Trilhas da Democracia alguns anos atrás. Seja muito bem-vindo, prefeito. Lógico que lembro. Lembro, sim. Quero dar meu boa tarde a você, Marco, já o Normando, essa querida guerreira aqui da Assembleia Legislativa comigo, Rosa. Eu digo sempre que nós temos vivido um momento de muita unidade dos três deputados da Assembleia Legislativa aqui. Talvez a experiência mais rica de um entendimento entre a própria bancada. Isso é importante. Acho que, queria parabenizar, acho que é importante esse encontro, refletir sobre essa realidade dentro do sistema capitalista da alta exploração da classe trabalhadora, mas também parabenizar as nobres companheiras pela criatividade em superar esse processo da ultraexploração da classe trabalhadora, né? Então, na verdade, um debate como esse só nos dá uma condição de refletir sobre esse mundo que nós estamos vivendo, né? Por um lado, mesmo um retrocesso no que a gente chamava, no mínimo antigamente, de democracia burguesa, mas reconhecendo hoje ainda como um grande avanço, né? Eu sou do tempo ainda que nós dizíamos que a verdadeira democracia é a ditadura do proletariado, não usa mais isso. Mas essa democracia, na verdade, mesmo capenga, é importante nós continuarmos defendendo. E a luta e a organização dos trabalhadores, ser celebrado em qualquer momento, mesmo no dia de festa, é fundamental. Eu tenho sofrido muito com os nossos 1º de maio e a falta da perspectiva daquela luta que marcou a história dos trabalhadores como a história do 1º de maio, né? Então, esse ano aqui, eu achei um horror, antecipamos a data para uma sexta-feira, para poder os dirigentes dar uma viajadazinha, dar uma passeadazinha. Mas estou animado aí, cada vez mais animado, no sentido de elevar a consciência política das massas.
e a construção de um mundo diferente. Compartilhando, como de hábito, essa bancada virtual do Trilhas da Democracia, o assessor jurídico do movimento sindical ocultista, que sabe, pelas suas lutas, o que são os processos de superexploração da classe trabalhadora. Companheiro Normando Rodrigues, tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco? Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Rosa? É um grande prazer e honra estar aqui com vocês. Pelo que eu já li do projeto de lei, não só é um tema muito importante, mas pode significar um precedente muito interessante para a classe trabalhadora brasileira e que não se dá em qualquer categoria, se dá numa categoria simbólica, né, que foi a primeira categoria de longe, né, a ser afetada pela automação no início da Revolução Industrial, e é uma categoria que guarda características, né, de fragmentação, né, por pulverização dos locais de trabalho, que nos levam a refletir sobre o futuro do trabalho e da organização dos trabalhadores na sociedade não pós-industrial, mas na sociedade da indústria automatizada e da fragmentação do exército industrial. Então, é um tema fascinante, estou aqui para colaborar no que for preciso e muito empolgado. Só faltava ela, e ela chegou. Eila Dani Portela, deputada estadual do PSOL de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Dani. Agora o quinteto está formado e o trio que atua na LEP também formado. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Marco. Uma honra estar aqui com vocês e com meus companheiros também, Rosa e João. Bem, ontem, e eu recomendo a quem estiver nos acompanhando agora de acessar e acompanhar, né, o programa que foi ao ar ontem, o Trilhas da Democracia, que foi ao ar ontem, com duas representantes legítimas dessa classe trabalhadora, constituída basicamente por mulheres, duas costureiras de Caruaru, Maria Valdinete e Geniane Cavalcante, que deram depoimentos muito simbólicos, muito fortes de um processo de superexploração sofrida, com jornadas de trabalho que se estendem nesses períodos de proximidade do São João, né? E depois, principalmente no São João, mas também de proximidade do período do Carnaval, jornadas de trabalho de até 16 horas de trabalho. O Normando falava da Revolução Industrial, quer dizer, uma jornada de trabalho tipicamente da primeira Revolução Industrial no final do século XVIII na Inglaterra, problemas gravíssimos de saúde física, saúde mental, adoecimento físico, adoecimento mental devido a decorrentes de jornadas de trabalho extenuantes, na qual costureiras recebem entre R$ 2,00 e R$ 2,50 para costurarem as camisas quadriculadas de São João, que são vendidas no Rio, em São Paulo, por R$ 50, R$ 100, e que demonstram os níveis de perversidade do capitalismo que continuam a existir. Muitas delas, e isso eu escutei da boca tanto da Maria Valdinete quanto da Geniane Cavalcante, muitas mães solo, né? O que demonstram a perversidade dessas relações que são estabelecidas nessas regiões sobre esse segmento da classe trabalhadora constituída basicamente por mulheres, né? E me tocou, não há como não ser piegas, me tocou particularmente porque minha mãe, que completou ontem 6 anos de falecimento, teve como primeira profissão no subúrbio carioca, no subúrbio do Rio de Janeiro, exatamente a profissão de costureira antes dela se tornar datilógrafa, né? Então, me tocou particularmente
o depoimento de Maria Valdinete e de Geniane Cavalcante, que são duas lideranças exatamente dessa Associação das Mulheres Guerreiras, é significativo o título, Associação das Mulheres Guerreiras, Construindo Moda com Direitos, que é exatamente o título que foi dado ao projeto, que é de iniciativa comum do deputado João Paulo, da deputada Rosa Amorim e da deputada Dani Portela, o projeto de lei ordinária 1882 de 2024, que propõe a instituição de uma política estadual de fortalecimento das costureiras em facção de Pernambuco. Dani caiu, deixa eu colocá-la de novo aqui. Eu pediria, então, uma primeira rodada, né, de cada uma de vocês, cada um de vocês. Ô, Marco, eu queria te interromper só para um reparo necessário. Não é pieguice, não, camarada. É identidade de classe e indignação pessoal. Então, está muito bem acolhido e o teu sentimento foi muito apropriado. Quiséramos nós todos que todos os nossos quadros de esquerda tivessem essa reação emocional que você teve. Muito obrigado. E ela que era uma Maria, assim como a Maria Valdinete. Eu pediria, em uma primeira rodada, escutar um pouco vocês três, né, e depois, na sequência, Normando, né, sobre que realidade é essa vivida por essas mulheres que trabalham dentro das suas próprias residências, nessas jornadas extenuantes, próximo dos filhos, das filhas. Por favor, vamos seguir, então, a ordem. Rosa, pode começar? Rosa começa. Por favor, Rosa. Primeiro, saudar a Dani Portela, que não tinha chegado ainda. E, Marcos, muito importante seu relato, um relato que se confunde a histórias de tantas mulheres costureiras que nós temos no nosso país. Em particular, dizer que eu sou filha do agreste pernambucano, sou filha da cidade de Caruaru, e eu cresci o campo e a cidade. E tem algo que se atravessa na minha vida, tanto no campo quanto na cidade, que é cruzar com histórias, convivências de mulheres costureiras. Está travando? Só para perguntar. Está travando um pouco. Estão conseguindo me ouvir bem? Ouvi sim, mas de vez em quando está travando. Mas vamos está lá. Está travando aqui algumas... Eu vou mudar aqui rapidamente de rede. Mas... Vamos, você dizia, só vou mudar minha rede aqui, tá. Mas vamos lá. E eu cresci entre o campo e a cidade nessa vida e nessa trajetória de muitas mulheres. Agora congelou. Realmente, Rosa está travando. Dani, quer retomar? Dani parece que também escutam, eu estou ouvindo vocês. Mas deu uma congelada aqui a imagem. Não, Rosa, vai, Rosa, agora acho que melhorou. Mudou. Fica lá. E Caruaru, você vai para os bairros de periferia, eu cresci no bairro do Vassoural. Os bairros de Caruaru têm som de máquina de costura. Você entra por dentro dos becos, tem a música que diz por entre os becos do meu velho Vassoural. Tanto o Vassoural quanto o bairro de Salgado são bairros que cresceram economicamente por conta da costura. Caruaru é conhecida pela feira, a Feira da Sulanca, a Feira de Caruaru, e o que motivou e foi a base do crescimento econômico do Agreste foi a Feira de Caruaru. Logo depois veio Toritama e veio Santa Cruz, e cresceu por conta da costura e da mão de mulheres costureiras. Então, esse relato de que na minha infância, na minha adolescência, todos os meus amigos
da escola, eles trabalhavam ou tirando pelo de roupa, ou queimando, ou na costura junto com a família. Então, de fato, nós temos a economia de uma região aquecida pela questão da produção têxtil. Nós temos cerca de 1.300.000 profissionais de costura no Brasil, 80% dessas profissionais são mulheres. No Nordeste, os polos de confecção, eles são responsáveis por 16% da produção nacional e emprega cerca de 11.000 pessoas. E o polo de confecção do Agreste é o segundo maior arranjo produtivo têxtil do nosso país, fica atrás apenas de São Paulo, e ele abastece a economia, né, e a produção, na verdade, abastece o mercado têxtil no Norte e no Nordeste. Então, nós estamos lidando, né, com um trabalho de mulheres. Né? Quando a gente fala sobre o polo de confecção do Agreste, as pessoas veem a quantidade de emprego que é gerado, né? Os bilhões que são injetados na nossa economia, mas ninguém vê a situação daquela mulher costureira, que muitas vezes é mãe, é pai, que é responsável pelo sustento da casa. A maioria esmagadora trabalha 12 a 15 horas em frente a uma máquina de costura. Muitas mulheres viram à noite em cima de uma máquina, com um filho do lado, não tem hora para comer, não tem hora para dormir. E, especialmente agora, como já foi dito, né, por Marco, no ciclo junino, as condições de trabalho ficam ainda mais precárias com o aumento da demanda, que não se reverte em aumento no valor de serviço. Então, só para não me alongar muito, para dar espaço para os nossos deputados falar, nós estamos falando de um trabalho extremamente precarizado, com mulheres recebendo centavos, 15 centavos, 10 centavos por cada peça costurada. Nós estamos falando de mulheres que têm que trabalhar em casa e pagar o seu material de costura, a sua máquina, a sua conta de energia. Ou seja, elas vivem para trabalhar, sem hora para descansar, muitos problemas de saúde, muitos problemas de coluna, muitos problemas de artrose. E quem dá conta de olhar para essas mulheres? Então, para finalizar, dizer que nós construímos um projeto de lei para criar a política estadual, para que a gente possa criar as mínimas condições possíveis de trabalho que o Estado possa olhar. E, para além disso, nós fizemos uma indicação para que as costureiras possam entrar no plano aqui entre safra, para que, no momento de baixa produtividade, da sazonalidade do trabalho, essas mulheres possam ser assistidas pelo Estado. Dani? Oi, Marco, espero que vocês me escutem bem. A internet sempre oscilando um pouco para a gente, mas falando depois de Rosa, principalmente para quem está ouvindo, né? Acho que ontem vocês conversaram com essas duas costureiras que são essas mãos de centenas de outras mulheres que passam longas jornadas de trabalho para tirar um sustento que é mínimo. E eu vinha dialogando, nós fizemos um seminário recentemente, os nossos 3 mandatos, meu, da deputada Rosa, do deputado João, junto a várias outras organizações e a entidades que acompanham o trabalho dessas costureiras. E foi esse trabalho coletivo, fruto de muitas mãos, que culminou com o projeto Costurando Moda com Direitos. E aí a gente fez uma provocação, né? Enquanto o país está discutindo redução de jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, a gente está falando de uma categoria que não tem escala e que as jornadas, como você falou, são jornadas à época da antiga Revolução Industrial, são 12, 15, 16 horas de trabalho diário. Elas têm hora para sentar na máquina, mas não tem hora para levantar, né? E para quem está acompanhando, essas costureiras, a maioria trabalham nas facções. As facções são de pequenas fabricazinhas, mas, na verdade, são máquinas na sua própria casa, no terraço, na garagem ou na sala, que elas passam dias e dias e dias e, às vezes, empregam outras mulheres para a entrega dessa produção. E o que é que chama a atenção? Acho que a deputada Rosa ela trouxe alguns números que são bem importantes, né?
Um deles é a gente entender que a gente está falando de uma categoria majoritariamente feminina. Representa 87% das pessoas que trabalham com costura e moda no nosso país são mulheres. 87%, certo? No nosso estado, esse cenário se repete, esse é o cenário brasileiro. E o trabalho desenvolvido pelas mãos dessas mulheres trazem um impacto direto na economia. Veja, Pernambuco é o segundo maior polo de confecção do país. Nós só perdemos para São Paulo, certo? Então, para vocês terem uma ideia da economia que o polo de moda de Pernambuco movimenta, é uma média de 5 bilhões ao ano. 5 bilhões para o ano gerado sobre a exploração dessas mulheres, jornadas exaustivas e sem acesso a nenhum tipo de direitos. 90%, isso é um dado oficial, 90% se encontra na informalidade, sem contrato de trabalho, sem direitos garantidos. E veja, e desses 90%, uma parcela significativa dessas costureiras, quase um quarto desses 90%, não consegue tirar por mês nem meio salário mínimo. A maioria consegue ter uma renda média de um salário mínimo e um quarto delas nem meio salário mínimo. Só que é uma das indústrias e um dos polos mais ricos do país e que movimenta muito a economia, né? Como falou aqui, R$ 2,50 uma camisa. Mas, às vezes, elas não são contratadas para fazer a camisa inteira. É muito comum, naquele sistema meio fabril de escalonar a produção, de você ser contratada para fazer o aviamento, para costurar a gola, para pregar o bolso, para colocar... Então, e por isso, às vezes, é 11 centavos a R$ 1,50 a peça. É a média, né, que se cobra, né? Então, 77% delas recebem, em média, um salário mínimo, desse um quarto, como eu já falei, recebem o equivalente a meio salário mínimo, né? E quando a gente olha para esta realidade, muitas dessas mulheres, como falou a deputada Rosa, com questões de saúde, em função do trabalho, certo? Então, lesão por esforço repetitivo, artrose, artrite nas mãos, problemas de coluna e problemas respiratórios. Por que essa questão dos problemas respiratórios precisa ter um olhar com maior atenção? Porque isso atinge as costureiras e a sua família. Muitas mães solo, chefe de família, costuram ali, criando o menino de lado da máquina. E, dependendo do que trabalho, solta um pozinho do tecido, os fiapos do tecido, a tintura do tecido quando é jeans. Muitas vezes os produtos eles são tóxicos para serem respirados, a tinta utilizada, adoecendo, inclusive, os filhos dessas mulheres. Então, muitas doenças ocupacionais. E aí, fazendo um resumo, para rodar aqui e girar a roda na palavra, nós nos juntamos coletivamente, os nossos mandatos, com organizações da sociedade civil, entidades como a FAS e várias outras que atuam no campo de assessoria técnica para essas mulheres. O que é que a gente entendeu? Elas vão seguir costurando modas, mas precisa ter acesso a direitos que são considerados mínimos. Então, esse projeto de lei, ele tem algumas diretrizes. Reconhecer e valorizar o trabalho dessas mulheres costureiras, combater a precarização das condições do trabalho dessas mulheres e dos contratos de trabalho que são abusivos e, às vezes, sequer existe um instrumento formal de contratação para esse trabalho. Olhar para essas doenças ocupacionais e pensar num programa específico de saúde para essas mulheres. Também a gente olhar em políticas públicas que aportem condições para linha de crédito, para comprar maquinário, para ter EPI de proteção individual e, sobretudo, finalizando a importância do que Rosa falou, que é o pedido para que essas costureiras
analogicamente a outras profissões, como, por exemplo, pescadoras, existe um período de defeso, que não pode se pescar algumas espécies ou coletar alguns mariscos. Existe um programa no Estado chamado Chapéu de Palha. Esse programa, ele prevê que nas atividades sazonais, como a pesca, em alguns períodos, os períodos de defeso, se cria um valor para um auxílio para as pessoas que vivem daquela atividade, para que elas possam sobreviver naquele período de defeso que não se pode pescar. E o que é que nós entendemos? Fazendo uma analogia, também a atividade das costureiras, ela é sazonal. Você não tem a mesma produção o ano inteiro. Então, carnaval, agora no momento de São João, nas festividades natalinas, essa produção aumenta muito. Mas vários meses a produtividade cai bastante, fazendo com que essas mulheres que já recebem o mínimo não consigam sobreviver. Então, é o apelo para que o governo do estado inclua as costureiras no programa Chapéu de Palha, tendo a previsão de uma ajuda para todo o período. Acho que o nosso objetivo é, no momento que o Brasil ele paralisa para discutir a redução da jornada de trabalho e dignidade para que as pessoas tenham o quê? Lembra do movimento VAT? Vida além do trabalho. Essas costureiras trabalham horas e condições, muitas vezes, análogas à escravidão. Então, é muito importante trazer essa pauta da atualidade do mundo de trabalho, que a riqueza que está sendo acumulada na mão de poucos vem em detrimento da exploração e da pobreza de muitos, dentre elas uma categoria tão importante que são as costureiras do nosso estado de Pernambuco e do país. João Paulo, ontem me chamou a atenção, entre as várias coisas que me chamaram a atenção ontem nas falas de Maria Valdinete e Geniane Cavalcante, uma retrata a avareza, a muquiranice, né? Desse setor empresarial, quando ela disse o seguinte: Marco, você não sabe da nossa felicidade quando, junto aos tecidos, essas pessoas nos entregam também as linhas para que nós possamos costurar, porque alguns nem mesmo a linha nos dão para costurar. Não é? João Paulo, como é que você vê essa realidade dessas mulheres, dessas bravas mulheres da classe trabalhadora do polo têxtil pernambucano? Olha, é com muito assim, emoção. Primeiro, a importância do trabalho da mulher, muito mais explorada que o homem, mas que tem uma resiliência muito grande. E eu digo isso aqui porque acompanhei e acompanho durante muitos anos os trabalhos das trabalhadoras e trabalhadoras domésticas no estado de Pernambuco. E eu lembro aqui, na retomada, na luta pela democracia, no combate à ditadura aqui, as trabalhadoras domésticas foi a primeira entidade que se filiou à CUT, a Central Única dos Trabalhadores aqui. E era uma categoria essencialmente composta por mulheres. Acho que o que é importante do projeto é, primeiro, jogar para a sociedade a problemática de uma categoria que não é só ela, não é? Mas de uma categoria específica, que tem uma grande produtividade. Mas acho que também é importante nós, cada vez mais, utilizarmos de projetos como esse, depois da escuta das trabalhadoras no setor, a elevação da consciência política das massas. Porque se não há uma consciência e buscar uma forma de organização para resistir a essa exploração, por mais que seja importante a lei e alguns avanços que nós tenhamos, mas aquela perspectiva da consciência de classe, de quem constrói a riqueza, é o trabalho delas para a sociedade, que só o trabalho dela é capaz de construir essa riqueza, porque o capital em si, os empresários em si, só com as máquinas e o capital, não constrói a riqueza. Então, essa necessidade dessa elevação da consciência política
E a busca de organizações que vai enfrentar essa realidade é fundamental para o nosso trabalho político. E aí eu lembro que eu tive há o ano passado, foi o ano atrasado, com o presidente da CUT nacional aqui. E ele já chamava a atenção. Nós estamos vivendo um processo de ruptura da relação de trabalho. Veja bem, nós, em tese, a grande luta pela redução da jornada de trabalho, ela se deu com a greve de 1886, com os trabalhadores mortos, assassinados. Nós estamos no século XXI e trabalhadoras e trabalhadores trabalhando 15, 16 horas por dia. Agora, se não eleva a consciência política das massas e dá a ela a compreensão da sua força, porque cada uma isolada, na verdade, é substituído facilmente esse processo produtivo, não é? A estratégia do capitalismo de ter um excedente de mão de obra incalculável. Esses os trabalhadores de aplicativo. E eu lembro que o presidente da CUT advertia para essa nova realidade do mundo do trabalho. Só vai avançar se tiver consciência política. Se não tiver, por mais que nós tenhamos aqui um esforço no legislativo de propor lei, até de ter lei, mas esse processo não vai mudar. Então, é fundamental que cada vez mais, eu acho que o movimento sindical, na verdade, tem que tomar consciência dessa nova forma de organização do mundo do trabalho. Como o Brasil é diferentemente da China, em tese, por mais esforço que o governo Lula esteja fazendo, mas estão sabotando o governo, estão se apropriando o parlamento hoje, não é? Eu até fiz a proposta de que a bancada do PT renunciasse às emendas parlamentares, mesmo com risco de não se eleger, mas aí tem que ser na política, na disputa. Estamos com o orçamento nacional saqueado. Então, a necessidade de ações legislativas como essa, ela tem que estar amparada e articulada na perspectiva de organizar os trabalhadores a resistir a essa luta à exploração. E só se resiste a essa luta à exploração com organização, com paralisação, com greve, com ação de rua, com agitação de massa. Esse é o verdadeiro instrumento de resistência dos trabalhadores. Então, eu acredito que essa ação da nossa bancada aqui, eu, Rosa e Dani aqui, na verdade, ela vai, além de ser um momento de levar a necessidade dos trabalhadores, um elemento para discussão, para formação e de organização de resistência. Isso temos que levar a perspectiva da formação da lei, de garantir melhorias, garantir seguridade durante o período que a gente poderia, como no campo é chamado de entre-safra, ou no período que há, não é um período de produção menor, uma garantia para esses trabalhadores, mas a elevação da consciência política é fundamental para essa resistência. Então, acho que o projeto de lei ele ajuda nesse sentido aí. Eu acho que a necessidade da nossa presença aqui, enquanto deputado de esquerda, no mínimo eu com formação marxista revolucionária, né? Na verdade, entendo que esse trabalho é fundamental para nós. E o ideal era que os nossos partidos, né, eu já estou considerando o Dani aqui no PT, né, mas que o nosso partido, a gente pudesse ter uma articulação entre o trabalho no parlamento, mas o trabalho de organização e participação de base do partido nas cidades, organizando e articulando os trabalhadores para elevar sua consciência política. Então, acho que é um momento importante, eu acho que o projeto PL 1882, ele pode avançar justamente nessa linha de elevação de consciência política das massas. E é isso que eu disse nos meus 8 anos de prefeito na cidade do Recife.
saiu com 88% de aprovação. Mas eu dizia, cuidar bem da saúde, da educação, da cultura, da manutenção da cidade, nada mais é do que a obrigação de qualquer prefeito. Agora, um prefeito de esquerda, ele tem que ter uma política de elevação de consciência de política das massas. E é por isso que meu sonho era transformar o orçamento participativo no soviete supremo, nas comunidades, nos locais de moradia, controlando a manutenção da cidade, merenda na escola, qualidade de ensino, uma educação ambiental. Então, acho que essas coisas todas podem se somar, aí sim, transformando num projeto político e dando uma sustentação ao nosso governo federal. Está muito isolado e muito refém da extrema-direita no nosso país. Normando, eu vou só ler um comentário e te passo a palavra. Um comentário da Quieto Ligóis. Como dizia Darcy Ribeiro, essa estrutura é, abre aspas, máquina de moer gente, fecha aspas. Parabéns, Dani Portela, Rosa Amorim e João Paulo, pela iniciativa de inclusão no benefício, por mais dignidade para as costureiras. Normando, João Paulo falava da importância da organização, né? E ontem, na entrevista, quando eu perguntei da Associação das Mulheres Guerreiras, costurando moda com direitos, o que eu mais escutei da boca delas foi: o grande empecilho para a organização é o medo. É o medo das costureiras de aderirem à organização e serem boicotadas, não conseguirem mais esse trabalho que é pura superexploração, mas, ao mesmo tempo, é a única forma de sobrevivência dessas mulheres. Você com a palavra, Normando. O medo, ele está na essência da relação da organização dos trabalhadores, né? E vou puxar o fio do medo junto com o fio que o João Paulo levanta, que é o da consciência de classe, né? Um exemplo muito claro disso é a greve, né? O trabalhador, quando faz greve, é porque foi confrontado com uma situação objetiva de deterioração da sua vida e precisa daquele movimento. E a greve é a conduta do medo, né? Porque qual é o grande barato da greve? A maioria, pelo menos, se não todos, participarem do movimento, para a maioria, pelo menos, se não todos, se blindar, se proteger, né? E contrapor o poder econômico do patrão. Não tem mistério nisso, isso é da essência da organização dos trabalhadores. Mas a gente vive uma quadra que nos remete ao passado do capitalismo, que nos remete à barbárie do capitalismo, né? Não por acaso uma quadra que é assim, ganhou conotação de superexploração a partir do fim da União Soviética, né? Sem dúvida nenhuma, no Ocidente todo. E esse caso, né, das costureiras, ele é muito emblemático, como eu tentei falar no início, remete àquela frase que já foi muito explorada, né, do Capital, que o trabalhador atual ele é acorrentado pelos fios invisíveis, né, e quem trama os fios visíveis está preso na sua relação de trabalho, está escravizado por uma cadeia produtiva muito longa e de fios invisíveis. A capacidade de organização, né, é a mola mestra para fazer andar, mas ela não é tudo. E a dificuldade de consciência de classe que a gente vive, né, na superexploração é um desafio enorme para esse tipo de propósito. Por isso que eu saudei com muito entusiasmo e acho que é muito emblemático. E qual é o desafio? O desafio é vencer uma dominação ideológica que diz que todos os problemas agora são individuais e não mais coletivos. Uma dominação ideológica que faz com que as nossas crianças, adolescentes e jovens vejam a regulação do trabalho como uma medida pejorativa, né? CLT virou palavrão na cabeça de crianças e adolescentes. Eu vou estudar
para me dar bem individualmente e não ser CLT. Ou então, pior ainda, eu vou sair da escola porque a escola não me oferece nada para eu ser um empreendedor, para eu não precisar de regulação do trabalho. Isso não é pouca coisa, tá? Isso foi uma vitória ideológica sem precedentes do capitalismo no Brasil, esse tipo de dominação na juventude, é o grau de desafio que a gente tem e que está diretamente ligado, vejam, a algo que estava nos principais jornais ontem, no sábado, que é o quê? O presidente do Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Barroso, aquele que diz que sindicato atrapalha, aquele que diz que as relações de trabalho no Uber e nas plataformas digitais, ela tem que ser regida pelo Código Civil e não pela CLT, aquele que diz que toda a CLT é ultrapassada e que modernidade é voltar a nenhuma regulação do trabalho, ele estava na sexta-feira à noite na festa do iFood cantando com a sua namorada. É contra esse tipo de dominação ideológica que vai da criança que cresce dizendo que a regulação do trabalho é desnecessária, até o presidente do Supremo que diz a mesma coisa, que esse PL vai contra. Então é um desafio imenso, mas o potencial de transformação é maior ainda. Rosa, em que pé está o projeto de lei? Esse que vigora é um substitutivo de dezembro de 2024. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Por quais comissões já passou? Por quais comissões ainda passarão? Qual é a situação atual desse projeto que vocês apresentaram? Marcos, primeiro, dizer que o PL ele havia sido aprovado nas comissões de Constituição, Legislação e Justiça, de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na Comissão de Defesa do Direito da Mulher, de Saúde, mas sofreu algumas alterações através de um substitutivo na Comissão de Administração Pública. Por isso, agora, o PL voltou a ser debatido em todas as comissões e foi aprovado no final de abril na CCLJ. Então, o projeto de lei, importante dizer, ele foi fruto de uma audiência pública que foi solicitada pelo nosso mandato, que aconteceu em Caruaru, na cidade de Caruaru, debatendo junto as mulheres no polo de confecção, através da sensibilidade também da junção de outros parlamentares que estão aqui, Dani Portela e João Paulo, sobre a importância e necessidade. Né? E agora é isso, nós estamos no momento, foi há 2 semanas atrás, aprovado novamente substitutivo dentro da CCLJ, e agora ele voltou a tramitar. Me parece que o cenário... Só uma partezinha, Rosa. É importante destacar que na aliança do PSB com os bolsonaristas, nós temos o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é um coronel bolsonarista. Nós temos na Comissão de Administração, quem é que está lá? Está lembrada, né? Quem está na Comissão de Finanças é o Coelho, Antônio Coelho, altamente radical, antitrabalhador, frio, calculista, né? Então, nós temos, e também na Comissão de Educação, outro bolsonarista. E temos também setores do setor empresarial nas comissões também, representando o polo, né? Então, isso pode significar, eu estou lembrando aqui que meu projeto, que garante na UTI, o fisioterapeutas lá, até agora não foi para votação. Por quê? Porque o presidente, na verdade, faz parte dessa aliança aí. E houve resistência do setor patronal,
para inviabilizar o nosso projeto, por mais pressão que a gente tenha feito até na presidência. Então, é importante levar em consideração esses elementos da composição, porque hoje o governo perde na grande maioria das comissões, pela direita dessa aliança que foi feita lá na Assembleia Legislativa. Estamos vivendo um cenário que eu nunca vi na Assembleia Legislativa. Por exemplo, o projeto que é um empréstimo de 1,5 bilhão para obras estruturadoras no Estado, essa aliança do PSB com os bolsonaristas garantiu que fizeram uma emenda nesse projeto, garantindo que 750 milhões iria ser destinado de forma igualitária para o conjunto dos municípios do Estado. Primeiro, porque os bancos internacionais não liberam nessas condições. E segundo, a realidade dos municípios são muito diferentes. Municípios como Ipujuca, por exemplo, muito rico, o próprio Petrolina, vai ter o mesmo valor que um município, se isso até valesse, de um município que o IDH é um dos menores do Brasil. Então, essa realidade política também é uma coisa que nós temos que enfrentar. Desculpe-me aí, eu tenho que lhe atrapalhar. Como presidente, eu vou fazer as vezes do presidente da Assembleia, eu vou repor o tempo da Rosa. Rosa, por favor, qual é o cenário político interno, com que forças é possível contar para fazer ir adiante com esse projeto? Não, dada a atualizada de João Paulo, que é uma verdade, isso que ele coloca, a gente tem uma situação muito delicada, assim como é a situação do país. Eu agora coloquei na minha análise de que a gente pode até viver uma situação polarizada no Brasil, mas a realidade das casas legislativas é que a extrema-direita, quando consegue compor com um bloco de direita, eles acabam sendo maioria esmagadora. Mas eu vou dizer, lá na casa, a gente consegue um certo espírito republicano em algumas matérias. Como eu fui para defender essa matéria das costureiras na última reunião da CCLJ, uma semana atrás, me parece, e lá estavam todos os representantes do Polo de Confecção que estão na casa, todos passaram, né? Nas comissões a gente debate o mérito e em plenário a gente vota o projeto. Eu acho e estou sentindo um clima de que é bem possível que a gente consiga aprovar a política estadual do Polo de Confecção voltado para as trabalhadoras costureiras do estado de Pernambuco. Só um segundo, João Paulo. Então, estamos trabalhando, estamos nesse esforço, conseguimos, nesse esforço, fazer com que o projeto fosse para a CCLJ, estamos realmente com muitos projetos travados, né, por conta dessa composição. Mas, como eu vou ter que me despedir, eu queria, por fim, Marcos, só falar um recorte muito rápido, porque eu falei que é uma realidade do campo e da cidade, e queria rapidamente, só para não perder de vista, porque nós estamos falando de um polo de confecção que fica no semiárido, que é uma locomotiva econômica, mas tem uma realidade também ali no Agreste, que é das trabalhadoras rurais. Veja, a gente vive um período de seca enorme, uma dificuldade de produção da agricultura enorme. E o que é que vem acontecendo? Qual é a realidade? As pessoas que trabalham no campo estão migrando massivamente para a costura por conta da seca, por conta da falta de créditos. O meu assentamento, o assentamento Normandia, eu posso dizer hoje que 70% das casas têm uma facção tão voltadas para a costura porque a gente não consegue uma política de crédito para a agricultura. E se fôssemos perguntar para as agricultoras costureiras o que é que elas queriam, se está com enxada, se está produzindo na terra ou diante de uma máquina de costura, sabe qual é a resposta? Eu preferia estar na terra cultivando, eu não tenho opção. Então, não tendo opção, já que é a migração para a costura, a gente precisa garantir direitos. É isso mesmo, costurando modas com direitos. A gente está aqui falando de um projeto para tirar milhares e milhares e milhares de mulheres de uma situação análoga à escravidão, de um trabalho extremamente precarizado.
Então, isso não é menor, isso é enorme, quando se fala de um trabalho que sustenta economicamente o nosso estado de Pernambuco. Então, queria terminar com isso, Marcos, e me despedir e dizer da importância do Trilhas da Democracia trazer esse debate. Rosa, antes de você sair, deixa eu só fazer a leitura de uma mensagem aqui e vou passar para a Dani. Da Marcelinha Morena. Precisamos também que a governadora nos receba para nos ouvir. Ela é de Caruaru e conhece muito bem a realidade que passamos. Dani, quais os canais de diálogo com a atual governadora do PSDB, Raquel Lira, acerca dessa questão, se há realmente diálogo? E, Rosa, por favor, se você tiver que sair agora, fique inteiramente à vontade. Mais uma vez, é um prazer poder contar contigo no Trilhas da Democracia. Dani? Vou abrir o microfone. Olha, Marco, é o seguinte, acho que a gente está num momento complexo da nossa conjuntura. A gente olhando para o cenário dessas mulheres costureiras, como eu já falei, 87% das trabalhadoras que atuam com costura são mulheres, e é uma categoria majoritariamente feminina, majoritariamente de mulheres negras e também de mulheres de baixa escolaridade. Com essas mulheres que a gente tem dialogado para pensar nesse projeto tão importante que é Costurando Modas com Direitos. Antes de ir diretamente para a tua pergunta, Marco, eu queria só fazer uma observação, ainda dialogando com a fala de Normando, porque quando Normando falou, eu estava sendo provocada sobre essa questão do medo como um forte instrumento de controle social, né? A gente está falando de mulheres que elas são tão precarizadas que cada facção é individual. É como se cada mulher fosse autônoma no seu trabalho. A maioria não tem sequer um contrato de trabalho com alguma previsibilidade, alguma garantia ou alguma remuneração fixa. É um contrato que é feito informalmente, de boca, para se entregar um montante de peças. Então, são tantas fragilidades que no mundo do trabalho e todas as legislações que nós avançamos, esse conjunto de mulheres ainda estão aquém da legislação. Então, foi muito pertinente quando o Normando falou aqui de greve, e eu não quero fugir do tema, então, para evitar fugir do tema, eu queria debater isso um outro momento. Nós fizemos, Normando, na Assembleia Legislativa, uma audiência pública para falar do direito à greve, um direito conquistado com os direitos sociais, com a Constituição Cidadã, após a redemocratização do nosso país, que está sendo firmemente atacado, não só pelos legislativos, mas principalmente pelo judiciário. Só esta semana, aqui em Pernambuco, o Tribunal de Justiça, em menos de horas, deu 2 decisões por ilegalidade de greve de professores, em Olinda e em Recife. E os argumentos são os mais diversos possíveis, mas, na minha avaliação, isso fere o direito livre de se organizarem e estabelecendo multas de R$100 mil dias, que vai parar um sindicato se quiser se manter mais um dia de greve. Então, o medo, ele é um instrumento que ele é fortalecido por meio das instituições também. Queria que a gente debatesse sobre isso em um outro momento, mas no caso dessas costureiras, o que é o contrário do medo? É a coragem, é a coletividade. Então, esse PL, ele nasceu de um conjunto de relações, de um conjunto de articulações com várias entidades, FAS, SOS Corpo, várias organizações, junto com as associações de costureiras, mandatos desse campo para ampliar essas vozes e as vozes de diálogo. Assim como disse Rosa, apesar das dificuldades de tramitação dos projetos na comissão, eu acredito que a gente consiga somar forças para fazer com que esse projeto seja votado na LEP. E agora, qual é o nosso desafio? É o diálogo com a governadora do Estado, né? Eu construo o campo de oposição à governadora, mas, particularmente, não tenho dificuldade de diálogo com a governadora, até porque a caneta que vai definir a política pública está na mão da governadora do Estado. Inclusive,
esse nosso apelo para que as costureiras elas integrem o plano do programa Chapéu de Palha, ele já é um apelo que vem sendo feito desde a legislatura passada. Eu lembro que eu nem sonhava em ser deputada. Em 2020, eu participei de uma visita a uma série de facções no Polo de Confecções, junto com o mandato coletivo das juntas, que eram deputadas pelo pessoal na legislatura passada. Em 2021, se teve uma audiência pública trazendo uma série de cobranças, e ali era outro governo, era o PSB. Agora é o PSDB, mas as cobranças seguem sem respostas. Há um pedido desse conjunto de costureiras de ser recebido pela governadora Raquel Lira. Isso não aconteceu. O pedido para inclusão das costureiras no programa é uma decisão da governadora do estado, e acho que a gente pode, como parlamentar, uma das nossas funções é justamente fazer essas pontes, levar esse diálogo. A gente tem um conjunto de parlamentares que tem capacidade para fazer isso, o deputado João Paulo, que está aqui, que é abrir esse canal de diálogo para que isso se torne uma política de Estado. Porque se for uma política, nem se tornou política de governo, nem de um nem de outro, mas precisa virar uma política de Estado para, independente qual for o governo, a gente olhe para as desigualdades do Estado de Pernambuco e a necessidade de reduzi-las. Nós estamos falando, veja, só para ter uma ideia, o município que Rosa é, Caruaru, só Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, 2 cidades do Polo Teste do Agreste do nosso estado, são responsáveis, só 2 cidades de Pernambuco, por 16% da produção nacional. Só 2 cidades. Então, a gente está falando do segundo maior polo de produção têxtil do país, que movimenta 5 bilhões anos. Mas essa riqueza está indo para quem? Para as mãos de quem? Então, acho que o apelo é para que isso vire lei, para que a governadora sancione, mas antes disso, a governadora tem o poder de criar a política pública, como, por exemplo, incluir essas costureiras no chapéu de palha. Então, a gente pode fazer esse apelo. Acho que o conjunto desses parlamentares aqui tem essa disposição de fazer essa ponte, João Paulo, Rosa, o nosso mandato de atuar coletivamente para que Pernambuco não siga entre os estados mais desiguais desse país. João Paulo, você é otimista em relação a essa possibilidade de diálogo com a governadora Raquel Lira? A meu ver, quanto mais pressão, melhor. Não é? A gente está sentindo, veja bem, eu fui prefeito e sei, nós assumimos o governo, mas não assumimos o poder. Agora mesmo nós estamos vivendo uma grande contradição, por exemplo, aqui com os trabalhadores metroviários, que o governo Lula agora autorizou a privatização do metrô. Veja bem, é nosso governo, o governo de esquerda. Está a base toda cobrando. João Paulo, a gente votou em Lula, ele contra a privatização, disse que não ia ser, e vem as contradições. Eu estou falando isso do governo Lula, quanto mais do governo Raquel Lira. A pressão é fundamental em qualquer governo. Eu mesmo, prefeito, eu dizia que meus melhores momentos muitas vezes quando tinha um carro de som lá, aperreando meus secretários e a mim, para que a gente pudesse, através dessa pressão, conversar, ter um diálogo com o secretário, ver se estava faltando recursos, etc. Então, a pressão é um instrumento fundamental em sua organização. Agora, é importante também reconhecer que nós tivemos aí, no mínimo, 16 anos também de governo do PSB, que não avançou nada nesse sentido. Entendeu? Então, muitas demandas no Estado, e se não tiver a pressão, eu lembro, quando eu era militante da Juventude Operária Católica, na tendência marxista revolucionária, nós tinha um assessor que ele viajava o Brasil todo de ônibus acompanhando os grupos. E ele dizia, João Paulo, eu me sinto como aquele palhaço de circo. Eu rodo os pratos, quando eu chego no último de cá, está caindo, eu volto correndo e saio nessa loucura toda. Então, isso é um pouco o governo. Então, a pressão é fundamental. E o que eu puder fazer para reforçar essa pressão, eu estou na linha de frente, na infantaria, pressionando, inclusive também o governo federal, não extrapolando o limite de tratá-lo como inimigos de classe. Não, mas a pressão é fundamental, politicamente.
João Paulo, muitíssimo obrigado. Tani, mais uma vez, muito obrigado. Normando, eu te peço para fazer a última fala e encerrar o programa, por favor. Muito obrigado, Marco. É um prazer grande rever Dani. É um prazer e uma honra estar aqui com o eterno prefeito João Paulo. E lembrando a todos que uma coisa é a luta para pôr o direito no papel. Aí depois, no dia seguinte, começa a luta para tirar o direito do papel e colocar na realidade. E isso a gente vai ter que travar, e contem com o Trilha da Democracia em todas essas fases. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço. No próximo final de semana estaremos juntos de novo, sempre em defesa da democracia e dos direitos humanos, especialmente dos setores da classe trabalhadora. Até lá. Abraço. Um abraço. Abraço, até lá. Bom